Vamos então dar continuidade à leitura e à análise do Livro dos Espíritos, que é a obra que estamos a estudar. É de facto uma obra fundamental da doutrina espírita, publicada e codificada por Allan Kardec, como já quase todos sabemos. Situamos-nos no terceiro capítulo, no item Pluralidade dos Mundos Habitados. Muitos de nós ainda duvidamos de que há vida inteligente no universo, além da que existe na Terra. Mas vejamos, antes que a ciência e as religiões tradicionais admitam essa possibilidade, os espíritos nos revelam que são muitos os mundos habitados que giram no espaço e que a Terra está muito longe de ser o único planeta em que existe vida inteligente. A lógica e o bom senso nos leva também a pensar desta forma. E o próprio Evangelho nos revela também esse princípio quando em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus nos ensina: Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então a casa do Pai será o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu estado de evolução. Locais onde o espírito evolui e se aprimora em busca da perfeição incessante. Cada globo se apresenta com diferenças inumeráveis no tempo e no espaço, mas é isso que forma o universo em harmonia e em beleza indescritíveis. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos que neles habitam, Allan Kardec nos oferece uma visão geral. Não é uma classificação absoluta, mas nos permite perceber onde estamos situados nessa escala. São, em primeiro lugar, os mundos primitivos. Depois seguem-se os mundos de provas e expiações, que são todos aqueles que são semelhantes à Terra. Depois, os mundos de regeneração. A seguir, mundos ditosos ou felizes. E, por fim, os mundos celestes ou divinos. Estamos, como vimos, situados no princípio desta escala. Quanto nos é necessário ainda, quanto tempo temos ainda de caminhar. Vamos então às perguntas. E na questão 55, Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E Kardec completa: Deus povoa de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, e esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriar à vista. Aliás, nada há, nem em posição, nem em volume,
nem na constituição física da Terra que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Pergunta 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? E os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. E Miramês completa: a composição física dos mundos apresenta muitas diferenças, principalmente naqueles que não são da mesma idade sideral. Portanto, aqueles que são mais velhos apresentam uma diferença muito maior. Embora a matéria primitiva seja a mesma, em todos a sua maturidade é que modifica e determina a sua composição. Na pergunta 57, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que, no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Dependendo então da constituição de cada mundo, os seres que neles habitam são adaptados ao seu meio. Pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E os espíritos respondem: pensais então que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria e que vós outros, e com órgãos de conformação idênticos à dos vossos? Então, as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Assim como os peixes estão adaptados à água ou as aves ao ar. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. E o Espírito Miramês ainda nos diz: a matéria e o espírito são os mesmos em todos os quadrantes do infinito, mas sujeitos às leis que vigoram nos mundos e nos espaços de criação. Somos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta divina. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina. Deus é sábio e justo. Somente recebemos o que podemos suportar na escala que já atingimos. Em alguns de nós, em algumas das criaturas, já afloram maiores valores, em outros, menos um pouquinho.
mas todos carregam consigo a grande bênção. O Pai nos criou para sermos criaturas felizes, para chegarmos um dia a espíritos perfeitos. Possa cada um de nós esforçar-se para aproveitar as oportunidades oferecidas no mundo em que habitamos, porque em todos os lugares há recursos de ação e de aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Obrigada por me ouvirem.